Diretores de terror e suspense utilizam-se de diversas ferramentas para criar seus antagonistas e fazer com que o espectador os respeite e tema. Eu me chamo Guilherme e nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre a maneira como o Spielberg cria em seu filme não um simples antagonista, mas um mito, uma criatura que, por mais de uma hora de filme, nem mesmo aparece em tela. E ainda assim traumatizou e continua a traumatizar uma geração inteira. O filme Tubarão, de 1975, dirigido por Steven Spielberg, é, sem sombra de dúvidas, um clássico absoluto do cinema, sendo até bem superior que a obra original que deu origem ao filme, o livro Tubarão, de Peter Benchley. O filme de Spielberg é lembrado até os dias de hoje como uma referência no quesito de como criar um bom filme de blockbuster e um suspense de qualidade. Mas afinal, o que tem de tão especial nesse filme? E aqui muitos pontos poderiam ser levantados, né? A trilha sonora maravilhosa do John Williams, com aquelas duas simples notas que marcaram o gênero de suspense para sempre. O sentimento de aventura que o Spielberg consegue imprimir em todos os seus filmes, como em Jurassic Park, ET, o pânico coletivo que ele conseguiu instaurar em adultos e crianças que passaram a ter pavor do mar. Enfim, são muitos os pontos, mas existe um que, para mim, é o mais especial: a criação do mito. Você pode imaginar que, em 1975, a tarefa de colocar um tubarão branco gigante em tela não seria nada fácil. Os efeitos especiais não seriam suficientes e, obviamente, a ideia de domesticar um tubarão branco era também muito difícil. Assim, sobrava apenas a alternativa de utilizar os efeitos práticos por meio de um animal mecatrônico. O uso do robô era extremamente complicado, ainda mais com gravações que ocorriam no mar. E logo Spielberg, que tinha apenas 26 anos quando dirigiu o Tubarão, percebeu que o animal teria que aparecer o mínimo possível. E é aí que a limitação dá lugar à criatividade e faz surgir a arte. É aqui que Spielberg faz cinema. O filme tem 2 horas e 4 minutos de duração. Nos 4 primeiros minutos, o espectador presencia o primeiro ataque do grande tubarão branco. Contudo, não vemos nada do animal. Nós vemos o mar, eterno e misterioso. Vemos uma mulher, pequena em meio a toda aquela imensidão. A trilha sonora surge e, aos poucos, vai crescendo, aumentando gradativamente o nível de tensão. Nós vemos até mesmo através dos olhos da criatura. Junto com ela, nós observamos a vítima indefesa, até que há o ataque. Em toda a cena não há nem mesmo um pequeno vislumbre do animal. Se o filme não se chamasse Tubarão, nós não teríamos nem a menor ideia do que se tratava o ataque. A mulher grita e se chacoalha. Nós vemos o pânico em seus olhos e em sua reação, até que aquele algo, ou tubarão, a leva para debaixo d'água, cessando seus gritos e deixando o espectador apenas com o silêncio do mar. A ameaça está, então, instaurada. O espectador agora está, mesmo sem ver, ciente do terror que é o tubarão. Aos poucos, todos da cidade de Emmett também ficam cientes. Mesmo sem vê-lo, todos os cidadãos estão cientes dos ataques, sabem que a criatura está lá. Elas os veem nos jornais, nos obituários e nas conversas. Tudo que ouvem e leem é tubarão. Quando olham ou se aproximam do mar, a única coisa que pensam é de que devem ter cuidado com o tubarão. Ele está lá, em algum lugar, e sabemos disso, assim como os moradores de Emmett também sabem. Percebem como tudo isso vai criando uma ideia, um mito, algo que paira sobre toda a cidade, se entranhando em cada canto e deixando todos paranoicos. A cidade pensa em fechar as praias, o que acabaria com a vinda dos turistas e com o comércio local. O animal, assim, deixa de ser apenas uma ameaça física e se torna uma lenda que prejudica a cidade. Nosso protagonista, o policial Brod, tem de lidar com o problema do tubarão, mas não há muito que ele possa fazer além de esperar o tubarão. Nesse meio tempo, ele fica obcecado pelo animal. Em livros, ele vê mandíbulas assustadoras de vários tubarões, mas elas só nos dão uma vaga ideia, porque sabemos que o nosso tubarão é muito maior. Vemos imagens de tubarões, de pessoas mordidas por tubarões, e sabemos, sem mesmo jamais ter visto, o nosso é muito pior. Os pescadores da cidade chegam a caçar um tubarão e o cientista diz: But the fact is that the bite radius on this animal is different than the wounds on the victim. Conseguem ver como, apenas por meio da comparação, sem mostrar o tubarão que estamos em busca, Spielberg vai criando uma ideia em nossas mentes, uma imagem que é muito pior do que qualquer tubarão que ele poderia nos mostrar, porque nada pode ser mais assustador que as imagens que a mente de cada um cria.
Por 1 hora de filme, ele brinca com essa imagem que criamos, martela em nossa cabeça o conceito de tubarão. É como a ideia de lendas urbanas para crianças, como o Homem do Saco, o Bicho-Papão, a Cuca, enfim. Quando crianças, nós escutamos histórias das coisas que essas criaturas fazem, de suas aparências e de como elas são assustadoras. Escutamos tanto que às vezes chegamos a ter pavor delas sem nunca ter visto nem sequer uma imagem. Quando fechamos os olhos, elas estão lá. E, na escuridão de nossa mente, elas são o pior pesadelo que podemos ver. Como eu falei antes, o filme tem 2 horas e 4 minutos de duração, e nós só vamos ver o tubarão de fato por volta da 1 hora e 3 minutos de filme. Até lá, só temos um dente preso em uma embarcação, o medo, a histeria e os feitos do tubarão, destruindo coisas, matando pessoas, as pessoas com medo, gritando. Existe uma cena em que os pescadores prendem uma isca ao pier para tentar pegar o tubarão, só que o tubarão simplesmente puxa a isca e puxa o pier junto com ele. E tudo que o espectador pode pensar é: caramba, qual deve ser o tamanho daquele tubarão para ele poder arrastar um pier para o mar? Quando o animal finalmente aparece, nós já tivemos mais de 1 hora de preparação para ele enfim surgir. Talvez, ao vê-lo, ele realmente não seja tão assustador quanto era em sua cabeça. Afinal, a gente já comentou sobre toda a dificuldade que envolvia usar aquele robô mecatrônico do tubarão. Hoje em dia é muito mais fácil, você joga um CGI lá, grava em tela verde o mar e pronto, tem um tubarão gigantesco do tamanho que você quiser. Mas em 1975 a coisa era muito diferente. E agora, finalmente o tubarão do qual você tanto ouviu falar, de qual as pessoas tinham tanto medo, o tubarão que destruiu a economia de uma cidade, o tubarão que destruiu um pier, finalmente está lá. Ele está ali, diante do espectador. E ele já deixou de ser um simples animal nesse ponto. Ele é algo mais. Agora ele é uma criatura, um mito. Toda aquela limitação técnica com a qual Steven Spielberg se deparou se transformou em uma mecânica de roteiro para que ele conseguisse criar essa tensão e esse suspense, essa ideia. E é isso que diretores incríveis como Steven Spielberg fazem. Eles fazem cinema. Outro clássico absoluto do cinema que passa por uma construção parecida com a de Tubarão é Alien de 79, do Ridley Scott. Lá também, o Alien só vai aparecer para mais de 1 hora de filme. Então daí você vê como esses filmes de antigamente, claro que existem filmes atuais também que fazem isso, esse é um filme bom geralmente, mas como esses filmes clássicos tomavam o seu tempo para construir a tensão, a ambientação de tudo aquilo. Eles não tinham medo de tomar o tempo que fosse necessário para que as coisas ocorressem da maneira que tinham que ocorrer. E isso acaba sendo uma faca de 2 gumes, porque enquanto existem pessoas que vão se divertir e apreciar esse processo de construção demorado, outras pessoas vão achar um filme arrastado, insuportável, onde nada acontece. E é por isso que talvez filmes de terror do James Wan, como Invocação do Mal, façam tanto sucesso hoje em dia, porque eles são filmes mais rápidos, onde as coisas não têm muito tempo, elas simplesmente acontecem. Mas enfim, né, eu já tô digredindo, aqui seria discussão para outro vídeo. Mas era isso que eu queria falar nesse vídeo. Se você já assistiu o Tubarão, deixa um comentário aí que eu quero muito saber o que você achou. Diz o que você acha sobre se ele é arrastado, se não é. Se você quiser me seguir no Letterboxd, esse é meu usuário. Tô sempre atualizando os filmes que eu vejo lá, dando notas. E se quiser me seguir também no TikTok, eu sempre posto vídeos de unboxing de mangás, de livro, falando sobre filmes, enfim. É isso. Espero que tenha gostado.